Oi, crianças, tudo bem com vocês? Então, hoje a gente vai ouvir mais uma história na vida de Jesus, tá bom? Para vocês não ficarem perdidos na linha do tempo, na ordem que as coisas aconteceram, então vocês sabem que, primeiro, como a gente viu semana passada, um anjo apareceu para Zacarias dizendo que Isabel ia ficar grávida. E eles ficaram ela ficou grávida de quem? Do João Batista. Quando Isabel já estava grávida, o anjo Gabriel também apareceu para Maria e aí avisou que ela ia ser mãe do Salvador, né, de Jesus. Então, a gente viu semana passada sobre João Batista, como que João Batista nasceu, que é o mesmo João Batista que batizou depois Jesus quando ele já estava grande, eles eram primos, né? E a gente sabe que depois que Jesus foi batizado, o Espírito Santo levou ele para o deserto, ele foi tentado. Lembra que o diabo, Satanás, que é o inimigo de Deus, ele tentou Jesus e Jesus venceu a tentação usando a palavra de Deus. Lembra disso? E aí, depois disso, Jesus começou a escolher os discípulos dele. Mas o que acontece? Entre a escolha de alguns dos discípulos, que eram 12, lembra? Depois que Jesus escolheu os 6 primeiros, antes dele escolher os outros 6, aconteceu essa história que a gente vai ouvir hoje. Então Jesus não tinha terminado de escolher todos os discípulos ainda, entendeu? Se posicionaram na ordem que as coisas aconteceram. Quais discípulos Jesus já tinha escolhido? O Pedro, Tiago, João, André, Felipe e Natanael. Esses 6 ele já tinha chamado, né, para ser discípulo dele. Os outros ele não tinha chamado ainda. Essa história aconteceu no meio, tá bom? E como que é essa história? Todo mundo tá com a Bíblia aberta, ó. Tem que abrir lá em João, capítulo 2. João, capítulo 2. Tá todo mundo aberto já com a Bíblia? A gente vai lendo alguns versículos enquanto a gente vê a história. Lá, João, capítulo 2, tá bom? Então, como foi essa história? Jesus, os discípulos dele, estavam num casamento, eles eram convidados de um casamento, tá vendo? Ó, essa noiva, o noivo, o casamento daquela época era um pouco diferente do nosso, por exemplo. Naquela época, a festa do casamento durava vários dias. Vários dias. Se você já foi num casamento, você sabe que aqui a nossa festa de casamento não dura vários dias. É só algumas horas. Mas naquela época durava vários dias, era uma comemoração muito grande. Todo mundo da região ia no casamento, era uma coisa grande assim. E Jesus e os discípulos tinham sido convidados para esse casamento. E quem mais estava nesse casamento? A mãe de Jesus, Maria, estava nesse casamento. Olha só. Maria estava lá, estava tudo bem no casamento, estavam todos lá. E aí aconteceu uma coisa. De repente, o vinho acabou. O vinho acabou. E naquela época, gente, o vinho era uma coisa que todo mundo bebia. Era como se fosse refrigerante. Tipo, você tá numa festa de aniversário, o refrigerante acaba. Ou o suco, por exemplo, o suco todo acaba. Acabou. Não tem nada para beber mais. Porque é o que tinha naquela época. Que era o costume. Vocês têm que lembrar que isso faz muito, muito tempo. E aí o vinho acabou. E Maria, a mãe de Jesus, ficou preocupada com isso. Maria foi avisar Jesus que o vinho tinha acabado. E aí Maria falou para Jesus, olha, o vinho acabou. E Jesus dá uma resposta muito interessante, que a gente precisa prestar bem atenção, para a gente não ficar confuso. Então Maria responde assim, Maria avisa, né, Jesus que o vinho acabou, e Jesus responde assim, o que que eu tenho com isso, assim, o que que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Quando a gente escuta de primeira, a gente pode pensar que Jesus deu uma resposta mal criada para Maria. Mas vamos pensar bem
O que que isso mostra pra gente? Primeiro, chamar ela de mulher era, assim, não era um problema pra época, como seria se você chamasse a sua mãe de mulher agora. É diferente. Tem um contexto ali na época, então era diferente. Então ele não estava sendo mal criado. Mas mais interessante que isso é Jesus falando que não tinha chegado a hora dele ainda. Por que será? Vamos pensar. Jesus já estava para ali perto dos seus 30 anos de idade. E em todo esse tempo ele ainda não tinha começado a anunciar para as pessoas que ele era o Salvador. Olha, todo esse tempo esperando. Maria sabia que o filho dela era o Salvador, sabia que Jesus era o Salvador, porque o anjo tinha avisado ela. Ela tinha carregado ela. Deus mesmo tinha avisado que Jesus era o Salvador. Mas provavelmente muitas pessoas não acreditavam nisso ou nem sabiam. E Maria estava preocupada. Maria queria, viu aquela oportunidade. Nossa, acabou o vinho nessa festa grande, cheia de gente. Olha que oportunidade do meu filho mostrar para todo mundo quem ele é. Olha só. Provavelmente Maria viu aquilo como uma oportunidade das pessoas verem que era verdade quando ela tinha dito que Jesus era o Filho de Deus, que era verdade que Jesus era o Salvador. Mas o que que Jesus fala? Que não é porque Maria vê que aquilo é uma grande oportunidade que aquilo é. Quer dizer, Jesus não estava atrasado, não é porque ele já estava adulto que ele estava atrasado. Os planos de Deus não estavam atrasados. Jesus ia começar o ministério dele, ia começar a anunciar que ele era o Salvador quando tivesse que ser. Pois bem, então, depois disso, Maria disse para os servos que estavam lá, os servos, os empregados que estavam trabalhando no casamento, que eram para eles fazerem tudo que Jesus mandasse. Maria disse isso, ó, tudo que Jesus falar, vocês façam. Abre aí na Bíblia de vocês, no capítulo 2 de João, olha lá o versículo 6, olha só. Estavam ali 6 talhas de pedra, quer dizer, tipo 6 jarros, talhas de pedra, jarros, que os judeus usavam para as purificações, e cada um levava 2 ou 3 metretas. E o que é isso? Metreta é uma unidade de medida, quer dizer que tinha entre 40 e 60 centímetros ali. E aí, o versículo 7, Jesus lhes disse, enchei de água as talhas, quer dizer, aqueles jarros, e eles encheram totalmente. Olha só, naqueles jarros que Jesus mandou encher de água, né, cabia tipo umas 40 garrafas grandes de refrigerante em cada vaso, eram 6. Era muita coisa. Imagina, tipo entre 80 e 120 litros de água. É muita coisa mesmo. E os criados fizeram o que Jesus mandou, encheram tudinho de água. E aí, o que será que aconteceu? Jesus falou para eles que era para eles pegarem um pouco daquela água do jarro e levarem para o mestre de cerimônias. O mestre Sala, o mestre de cerimônias, era uma coisa também que era um costume daquela época que tinha, num casamento, nas festas. Alguém que provava comida, alguém que provava o que tinha para beber, o que estava acontecendo. Era um costume daquela época. E Jesus mandou pegar a água que estava naquele jarro e levar lá para o mestre de cerimônias beber. E o que aconteceu? Aconteceu que a água se transformou em vinho. Jesus transformou a água em vinho. E é muito importante porque a Bíblia fala que Jesus fez esse milagre, quer dizer, foi uma coisa sobrenatural, que Jesus usou o poder dele para transformar a água em vinho. Ele transformou. E aí, quando os criados levaram lá para o mestre de cerimônias provar, o mestre de cerimônias até mandou chamar o noivo para dizer que aquele vinho era o melhor vinho que tinha. Ele falou: olha, geralmente servem o melhor vinho no começo da festa, mas você segurou o melhor vinho de todos até agora, porque esse vinho tá muito bom. Olha só que coisa. O vinho que Jesus fez era muito bom. Mas olha, eu vou dizer uma coisa para vocês. Qualquer milagre para Jesus é muito fácil, porque ele é todo poderoso, não tem nada difícil para Deus.
Aquilo ali não era complicado, não era difícil para Jesus, era muito fácil. Mas Jesus fez essa transformação com um motivo especial. Jesus, primeiro, que mostrou para Maria e para os discípulos que estavam ali com ele, Jesus mostrou que Deus tem um tempo certo. Jesus não estava atrasado para começar a pregar a palavra de Deus. Jesus não estava atrasado para começar a fazer milagres. Não tinha nenhum problema desse. Jesus faz as coisas no tempo certo, no tempo que as coisas têm que ser. E Maria teve que aprender isso. Apesar de Maria ser mãe de Jesus, agora Jesus já era adulto e Jesus é o Filho de Deus. Jesus é o próprio Deus em forma de gente. Então, Maria também precisava de um Salvador. Maria também precisava que Jesus morresse na cruz pelos pecados dela. Porque ela também tinha pecados, assim como todas as outras pessoas. E Maria, nesse dia, viu que ela precisava confiar em Deus, porque Deus tinha um tempo certo. Jesus não estava atrasado para fazer a obra dele. Também foi importante porque, olha, lá no versículo 11, olha o versículo 11 do capítulo 2 de João. Com este, quer dizer, com esse milagre que Jesus tinha feito, Jesus deu princípio a seus sinais, quer dizer, seus milagres, em Caná da Galileia, que era a cidade que ele estava. Manifestou a sua glória e os seus discípulos creram nele. Olha só, Jesus estava preocupado não em mostrar para todo mundo ali de primeira quem ele era, mas primeiro para que seus discípulos crescem em quem Jesus era. E assim foi, os seus discípulos creram em Jesus. Jesus sabe todas as coisas, ele sabe o tempo certo para as coisas acontecerem. E Jesus também é todo poderoso, ele tem poder para fazer os milagres e nada é difícil demais para Jesus fazer. Isso que a gente fala que Jesus sabe todas as coisas, tem uma palavra para isso, que é onisciência. Onisciência é alguém que sabe todas as coisas. Deus sabe todas as coisas. E onipotência é alguém que pode fazer todas as coisas, tem poder para fazer todas as coisas. Então Jesus é onisciente, porque ele sabe tudo, ele é onipotente, porque ele pode fazer todas as coisas. E esse foi o primeiro milagre que Jesus fez aqui. E a partir desse a gente vai ouvir várias outras histórias enquanto Jesus caminhou na terra. Para finalizar hoje, eu só queria mostrar uma coisa para vocês. Ó, aqui eu tenho um mapa para vocês poderem ver, tá vendo? Onde Jesus nasceu? Jesus nasceu em Belém. Em Belém, tá vendo? A gente viu isso, Jesus nasceu em Belém. E a gente também lembra, vocês devem se lembrar, que o templo ficava em Jerusalém. Lembra disso? E vocês também lembram que, apesar de Jesus ter nascido em Belém, ele cresceu em outra cidade. Ele cresceu em Nazaré. Vocês lembram disso? José e Maria já moravam em Nazaré. Eles tiveram que ir para Belém por causa daquele decreto, lembra? Para o pessoal fazer uma contagem da população. Então, Jesus nasceu em Belém. O templo ficava em Jerusalém. Jesus cresceu em Nazaré. E esse primeiro milagre que a gente viu foi aqui, ó, em Caná. Em Caná, tá vendo? Caná. Pertinho de onde Jesus morava. Na Bíblia está escrito Caná da Galileia, porque Galileia era o nome dessa região inteira. Como se fosse assim, tem o estado de São Paulo e tem várias cidades dentro do estado de São Paulo. É a mesma coisa. Tem essa região da Galileia e tem várias cidades na região da Galileia. Tá vendo? É isso, gente, que eu queria contar para vocês hoje. Vocês podem fazer as atividades. Um beijo para todos vocês.